Se você procura aprender sobre fotografia na internet, provavelmente já se deparou com um desses mitos. E hoje nós vamos questioná-los por motivos importantes. O primeiro deles é que se uma pessoa te passa uma suposta dica, mas que não está muito bem fundamentada, isso pode te atrapalhar no processo de aprendizado da fotografia. E, mais do que isso, se você não tem um conhecimento adequado, pode acabar tendo uma influência negativa na escolha do seu equipamento, que pode acarretar em mau uso ou mesmo um prejuízo financeiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conteúdo Vital TV e hoje nós falaremos sim sobre esses 5 mitos na fotografia, propondo, portanto, uma certa quebra de paradigmas aí na hora de você aprender a fotografar, na hora de você utilizar seus equipamentos e também na hora de entender um pouquinho como aplicar a técnica fotográfica. Pois bem, se você se interessa por esses assuntos, considere se inscrever no canal para incentivar aqui o nosso crescimento e para que a gente continue aí compartilhando esses conhecimentos e essas imagens que a gente tanto gosta. Vamos lá. O primeiro mito, ele está relacionado ao desfoque. O desfoque, geralmente, a gente aborda ele como uma característica desejável no plano de fundo de uma imagem. E existe um mito muito recorrente na internet de que esse desfoque ele vai depender da abertura da lente, né? Aquele valor f barra alguma coisa, e enquanto menor esse número, f barra 4, f barra 2.8, f barra 1.8, quanto menor esse número, maior será a abertura da lente e, portanto, quanto maior a abertura da lente, maior será o desfoque. Isso até é verdade, mas a verdade incompleta. Veja bem, a distância focal, ela também influencia muito no desfoque do plano de fundo de uma imagem. E por que é que isso é importante? Porque muitas vezes, em aberturas muito grandes, a lente acaba perdendo nitidez. Eu, por exemplo, gosto muito de fotografar com a abertura do diafragma em f8, tá? E eu vou mostrar agora uma foto para vocês. Prestem atenção aí nessa imagem. Você acha suficiente? Você acha que está bem desfocado o plano de fundo dessa imagem? Pois bem, essa foto foi feita em f8. E sabe por que ela está com o plano de fundo tão bem desfocado, mesmo estando com a abertura do diafragma em f8? Porque eu usei uma distância focal de 235 milímetros. Ou seja, não é só a abertura do diafragma que vai influenciar no desfoque. Além da abertura do diafragma, a distância focal vai influenciar, assim como também influencia a relação de distância do objeto para a câmera e também do objeto em relação ao plano de fundo. Então, por exemplo, se eu estou muito próximo da parede, fica mais difícil desfocar essa parede que fica aqui no plano de fundo do que se eu estiver mais perto da câmera e mais longe da parede. Então, na verdade, o desfoque ele decorre de uma relação entre, sim, abertura do diafragma, mas também distância focal e posicionamento do objeto focado em relação à câmera e também em relação ao ambiente, ao plano de fundo. Onde é que isso aí entra na escolha de um equipamento? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre lentes na internet, 4, 5, 5.6, até 7 ponto alguma coisa. É muito comum lentes que tenham aberturas assim. Então, esse valor de f muito alto, ele significa uma pequena abertura de diafragma na lente, ou uma menor abertura de diafragma na lente. Bom, elas não são lentes escuras, dependendo do uso que você faça. Na verdade, não existe lente escura, existe luz inadequada. As lentes teleobjetivas, por exemplo, elas têm um valor de f geralmente superior a 4, o que significa que é uma abertura pequena do diafragma quando a gente compara isso com lentes que têm abertura de f2.8, f1.8, mas isso não quer dizer que uma lente teleobjetiva ela vai ser ruim só porque a abertura dela é f4. Não apenas as teleobjetivas, como também lentes grande-angulares, elas geralmente não têm abertura de diafragma tão absurdo. E, na verdade, nem mesmo seria interessante em alguns casos.
Primeiro que as teleobjetivas geralmente são usadas em ambiente aberto. Se você tem uma lente com distância focal longa, você não vai usar ela em um ambiente fechado, você não vai usar ela dentro de casa, o que significa que provavelmente você vai estar num ambiente aberto e com luz abundante. No caso das lentes grande-angulares, elas são de abertura um pouco menor, mas isso também não afeta tanto assim, porque também são geralmente para ambientes abertos. Você pode fazer uma foto de arquitetura fazendo longa exposição e, ademais, é importante também a gente considerar que nem sempre desfocar muito o plano de fundo das imagens ou manter só uma área bem pequenininha em foco e todo o resto desfocado, nem sempre isso é esteticamente interessante, nem sempre isso é adequado, né? Se você quer fotografar uma paisagem, a paisagem, enquanto maior a região em foco, melhor vai ficar a nitidez da paisagem em todo aquele campo de visão. Não necessariamente desfocar o plano de fundo é um imperativo, não necessariamente desfocar o plano de fundo é uma obrigatoriedade para que a foto seja boa. E mesmo que seja uma necessidade ou uma intenção sua desfocar o plano de fundo, considere que não é simplesmente uma questão de valor de f. Se a sua lente não tem um valor de f que represente uma abertura grande, então considere reposicionar, considere mudar a distância focal se for uma lente de zoom, e isso aí vai melhorar o desfoque do plano de fundo. Um segundo mito muito parecido com esse diz respeito aos sensores. As pessoas tendem a dizer que o sensor, enquanto maior, melhor. Na verdade, isso tem um fundo de verdade se a gente considera o seguinte, que um sensor maior, ele consegue ter um melhor rendimento em condições de baixa luminosidade. Por outro lado, um sensor maior, ele também possibilita um maior campo de visão. Isso é bom? Depende. Se você estiver utilizando uma lente teleobjetiva, se você estiver fazendo fotografias de objetos que estão muito distantes, como pássaros, ou mesmo paisagens distantes, uma torre de uma igreja lá por cima de uma cidade, então, nessas condições, você vai querer fechar o campo de visão. E um sensor maior, ele dificulta isso, exigindo muito mais da distância focal da lente, o que pode encarecer muito o kit. Além do mais, considere o seguinte, será mesmo que a gente pode falar que sensor pequeno é culpado por um baixo desempenho na luz? Ou será que, na verdade, é o fotógrafo que não está usando a luz adequada? E aí, sobre esse assunto, até que existem umas opiniões moderadas que dizem assim, não, eu não estou dizendo que você precisa de um sensor maior, de um sensor full frame. Eu apenas estou dizendo que o sensor full frame é melhor. Não necessariamente. Se você for fotografar pássaros e outros objetos distantes, vai ter mais dificuldade com um sensor maior. Por quê? Porque você vai precisar de uma distância focal maior. Se você vai fazer macrofotografia, você fica num dilema. Um sensor maior, ele sim vai te dar um pouco mais de aproveitamento de luz, o que é importante na macrofotografia. Mas já que a macrofotografia existe para aproximar os objetos, então significa que um sensor menor pode ser vantajoso também na macrofotografia. E então, se um sensor maior fosse sempre melhor, então por que as pessoas usariam tanto um full frame e não um médio formato? Ora, existem razões muito práticas para isso. O médio formato é maior do que o full frame, mas também por outro lado, se, claro, ele aproveita melhor a luz, por outro lado, o equipamento custa bem mais caro e o campo de visão fica bem maior para a mesma distância focal. Encarecer o equipamento, ampliar o campo de visão em ocasiões que pode não ser uma vantagem já são motivos suficientes para você entender que nem sempre um sensor maior é melhor. Mas existe um outro motivo também. Considere então que você fosse trabalhar com um médio formato. Ok, um sensor enorme ia fazer um ótimo aproveitamento da luz e digamos que mesmo assim você não precise estreitar tanto o campo de visão. Teria alguma desvantagem ainda o médio formato? Sim, um workflow menos fluido, ou seja, você teria mais trabalhos, você teria arquivos maiores, você teria um fluxo de trabalho mais travado, porque arquivo maior significa arquivo mais pesado, mais espaço de armazenamento, maior dificuldade para processar esses arquivos.
então não necessariamente o sensor maior vai ser melhor. Um terceiro mito absurdamente frequente na internet é falar que a 50mm f1.8 deveria ser a sua primeira lente. Não necessariamente. 50mm ela é uma lente que apresenta algumas vantagens, especificamente falando da Canon 50mm f1.8. Tá? Então ela possui um campo de visão um pouquinho fechado e isso é bom para quem faz ensaios de pessoas, retratos, ensaios individuais, enfim. Além disso, essa abertura f1.8, se você não está usando uma luz adequada, então isso pode sim te ajudar a superar um pouco a dificuldade com a iluminação. E também, novamente falando de um tema já mencionado nesse vídeo, a questão do desfoque. Já que ela tem esse f1.8, se você não está sabendo manipular os outros fatores, então pode ser você tem a opção de mexer na abertura da lente para construir o desfoque que você quer no plano de fundo. Ok, são vantagens reais e motivos legítimos para você considerar comprar a 50mm. Mas, por outro lado, vamos pensar bem antes de fazer essa escolha, porque 50mm não é aberto o suficiente para você fotografar a paisagem na maioria dos casos. Também não é fechado o suficiente para você fazer fotografias mais de perto ou de objetos que estejam lá longe, mas que você queira fotografar direitinho. E ela é uma lente fixa, né? A distância focal é fixa em 50mm. Você não consegue fechar mais o campo de visão, nem abrir mais o campo de visão, exceto se andar para trás, para frente, o que nem sempre vai ser uma opção. Então, isso torna a 50mm f1.8 uma lente um tanto limitada, embora sim ela seja versátil em alguns aspectos. No que se refere a campo de visão e pelo fato de ela ser uma lente de distância focal fixa, ela acaba sendo uma lente bem limitada e pode não ser ideal para quem está começando. Quarto mito, agora eu posso soar um tanto retrógrado, mas vocês vão entender por que é. O quarto mito ele diz respeito à ideia de que mirrorless é melhor do que DSLR, uma vez que as mirrorless são câmeras mais modernas. Câmeras mirrorless são câmeras que estão recentemente sendo construídas, sendo introduzidas no mercado fotográfico e que elas não têm o sistema de espelho na frente do sensor. Uma vez que se elimina o espelho, a câmera ganha espaço para embutir novas tecnologias ou mesmo para se tornar menor. E é um fato inegável de que as mirrorless são o futuro dos equipamentos fotográficos, mas acho que ainda é muito cedo para a gente já se antecipar e dizer que uma mirrorless vai ser a melhor opção. As mirrorless de boa qualidade ainda são muito caras e vai ter ocasiões em que você vai desejar também a robustez e a durabilidade de uma DSLR. Uma evidência de que as mirrorless ainda estão em um processo de amadurecimento é que até recentemente a Canon não tinha uma mirrorless topo de gama, topo de linha, adequada para a fotografia de natureza e vida selvagem ou de fotojornalismo, por exemplo, que também é uma fotografia um tanto selvagem em algumas ocasiões, né? A Canon estava lançando várias mirrorless de muito boa qualidade, isso é indiscutível, mas além do baixo rendimento energético, as mirrorless também não são, digamos assim, tão robustas, tão resistentes quanto as DSLR. Vide o topo de gama, que até recentemente na Canon continuava sendo a 1DX, uma DSLR e não uma mirrorless, embora a Canon tenha lançado já a R5, por exemplo, e modelos mais recentes venham sendo desenvolvidos, mas vai ter sim ocasiões em que você vai desejar uma DSLR, porque ela vai ser robusta e a bateria vai durar muito. Então, sim, as mirrorless são o futuro. Em muitos casos, as mirrorless já são a melhor opção, mas vamos com calma com essa história aí. As DSLRs ainda são muito úteis e muitas vezes a melhor opção para certos tipos de uso. Agora, qual será o quinto mito? Vamos ver aqui. Fotografia de natureza é mais fácil, porque não requer cuidados com a iluminação e nem você precisa conduzir as poses da pessoa fotografada.
Fotografia de natureza é mais fácil? Porque você não precisa se preocupar com poses? Fotografia de natureza é mais fácil? Por causa das poses? E da luz?